Então, boa noite. Vamos começar a gravação da correção dos exercícios da apostila das páginas 101, 102, 103, 104 e 105, conforme combinado, para realizar a correção do balanço financeiro e demonstração das variações patrimoniais. Vou corrigir de novo o balanço financeiro, o balanço orçamentário, para que nós possamos fazer em forma de uma sequência, em uma ordem de sequência cronológica, tá? Então, questão 8, observe as informações a seguir e elabore as demonstrações contábeis obrigatórias. Balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial, DVP e DFC. Lembrando que hoje, nessa aula, nós apenas vamos relembrar o balanço orçamentário, nós vamos confeccionar o balanço financeiro, nós vamos confeccionar a DVP. Para a próxima aula do dia 30, nós iremos corrigir balanço patrimonial e demonstração dos fluxos de caixa, tá? Então, aprovação e execução da LOA com as seguintes rubricas. Então, vamos lá. Vamos começar com o balanço orçamentário aqui na página 103. Então, para confeccionar o balanço orçamentário, nós temos aqui a sanção da LOA e a sua execução com as rubricas: tributos, cobrança da dívida ativa e transferências correntes. Lembrando que quanto à afetação patrimonial, isso vai ser importante para confeccionar a DVP. Tributos é uma receita efetiva, cobrança da dívida ativa é uma mutação, transferências correntes é efetiva e multas é efetiva, tá? Alienação de bens é uma mutação, empréstimos contraídos é uma mutação e transferências de capital ela é efetiva. Então vamos lá. Quanto às despesas, nós temos que pessoal ativo é uma despesa efetiva, material de consumo imediato é uma despesa efetiva, lembrando que se fosse material de consumo para estoque seria uma mutação, e serviços de manutenção predial ela é efetiva, tá? Aquisição de bens móveis é uma mutação, empréstimos concedidos é uma mutação, obras de construção de imóveis é uma mutação. Então vamos lá, para confeccionar e os fatos extra-orçamentários ocorridos, por óbvio, não vão importar em registro no balanço orçamentário, tá? Como o próprio nome diz, são fatos extra-orçamentários. Lembrando que os fatos extra-orçamentários, eles só afetam o sistema patrimonial. Como no balanço orçamentário é somente orçamentário, nós vamos trabalhar no que tange a Lei 4.320, tá? Então, aqui nós teremos o enfoque orçamentário. Enfoque orçamentário. Tá? Nós teremos o enfoque orçamentário. Vou botar aqui. Orçamentário decorrente da Lei 4.320 de 64. Nesse sentido, nós vamos pegar direto aqui a linha da soma das receitas correntes e a linha da soma das receitas de capital. No que tange ao enfoque orçamentário, lá no artigo 35 da Lei 4.320, quanto à arrecadação, onde ocorre o reconhecimento pelo enfoque orçamentário, tá? E no que tange à despesa, é no estágio do empenho que ocorre o reconhecimento da despesa pelo enfoque orçamentário. E nós vamos nos atentar para a soma das despesas correntes e para a soma das despesas de capital, como nós vimos na última aula. Nesse sentido, vamos lá. Nós temos soma das receitas correntes, 174 mil,
aqui na arrecadação, 174.000, tá? Previstos correntes, vamos olhar aqui na coluna da previsão, nós temos 200.000, então aqui 200.000, e a diferença, o resultado, é para a gente fazer a análise quanto ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Aqui nós tivemos uma insuficiência de arrecadação no valor de 26.000. No valor de 26.000. E agora nós vamos para as receitas de capital. Tá? Então, estão aqui as receitas de capital. Quanto à previsão, foi previsto 100.000. Então, vamos aqui no nosso balanço orçamentário preencher aqui 100.000. Quanto à arrecadação de capital, nós tivemos o valor de 90.000. Tá? Arrecadação, 90.000, receitas de capital. Então, quanto às receitas de capital, nós tivemos uma insuficiência de arrecadação no valor de 10.000. Tá? Nesse sentido, a soma aqui na previsão dá o valor de 300.000. Tá? Nós temos aqui na arrecadação o valor de 4, que 0, 0 e 0. Vai dar 16.264.000. Essa diferença totaliza 36.000. E agora nós vamos partir para fixação. Então, se o total aqui na previsão é 300.000, como já foi falado, pelo princípio do equilíbrio formal, nós sabemos que o total das despesas fixadas também terá que ser 300.000. Tá? E agora nós vamos analisar as despesas. Aí vamos lá para as despesas. A soma das despesas correntes quanto ao estágio da fixação importou em 200.000. Corrente, 200.000. Capital, 100.000. Tá? Capital, 100.000. Quanto ao empenho, nós temos 200.000 de despesas correntes e 100.000 de despesas de capital. Tá? Então, tudo que foi fixado foi empenhado. Não houve uma economia de despesa. Nesse sentido, a coluna aqui da diferença do resultado fica 0. Tá? E aqui 100.000 também. 100.000 também. E aqui fica 0. Vamos lá. Quanto às alterações das normas internacionais de contabilidade aplicada ao setor público, elas trouxeram a adição das colunas da liquidação e do pagamento. Nesse sentido, é possível analisar os restos a pagar. Lembrando que os restos a pagar é tudo que foi empenhado e não foi pago até 31 de 12 do exercício, tá? Então, os restos a pagar, eles vão estar nesse sentido, o RP, conforme nós vimos na última aula. Do empenho para liquidação, nós temos o RPP, restos a pagar processados. Ainda não houve o fato gerador, ainda não se verificou o direito do credor contra a fazenda pública. Tá? E nesse sentido, o resto a pagar processados vai ser igual ao empenho menos a liquidação em 31 do 12. Tá? E os restos a pagar
processados, e os restos a pagar processados serão a liquidação menos o pagamento, liquidação menos o pagamento, também em 31/12, tá? Do exercício financeiro. Aqui já se processou o fato gerador, então o credor já tem o direito quanto à fazenda pública. Aqui é o restos a pagar não processados e aqui é o RPP, restos a pagar processados. Então, as normas internacionais de contabilidade aplicada ao setor público trouxeram a adição dessas novas colunas para possibilitar esta análise. Tá? Então, vamos lá. Na liquidação, a soma das despesas correntes importou no valor de 190 mil e as despesas de capital, 100 mil. Então, liquidação, 190 mil, 190 mil e capital, 100 mil. 100 mil. E o pagamento importou em 174 mil para corrente e capital 90 mil. 174 mil e capital 90 mil. Aqui nós temos o total de 300 mil. Aqui também 300 mil. Aqui 290 mil. E aqui 4,123 vai dar aqui 16 e vai 264 mil pago. E aqui a diferença, que é a fixação menos empenho, para verificar se houve economia de despesa, fica zero. Então vamos lá. Vamos reparar que o déficit ele vai ficar do lado das receitas, tá? Para equilibrar o balanço, e o superávit vai ficar lá do lado das despesas, para que haja o equilíbrio do balanço. A outra análise é quanto ao resultado orçamentário, tá? Então, no resultado orçamentário, nós vamos ter empenho menos, na realidade, a arrecadação menos o empenho, que vai dar o resultado orçamentário, tá? Nesse sentido, nós vamos ter aqui 264 mil, menos o que foi empenhado, 300 mil, total empenhado. Total empenhado, ele está aqui. Tá aqui a soma das despesas correntes mais as despesas de capital. Negativo vai gerar um resultado orçamentário deficitário. 10 vai dar 6, 9 vai dar 3, 36 mil de resultado deficitário. Tá? O déficit ele é colocado do lado das receitas. Tá aqui o valor de 36 mil. Nesse sentido, o balanço fica equilibrado e a arrecadação aqui monta no valor total de 300 mil. Aqui a gente não preenche, aqui também não. Como não houve superávit, aqui também nós não vamos preencher. Tá? Aqui a gente não preenche. O total empenhado ao valor de 300 mil. E depois nós vamos fazer a análise quanto aos restos a pagar. Tá? Na coluna da liquidação, o total foi 90 mil, 290 mil, e do pagamento 264 mil.
aqui fica zerado também. A gente não preenche. Tá? Então, quantos restos a pagar? Nós vimos que é tudo que foi empenhado e não foi pago. Os restos a pagar, ele montou o total de 36 mil. Tá? Os restos a pagar não processados, montou o total, eu vou colocar aqui restos a pagar não processados, ele montou o total de 10 mil. E os restos a pagar processados, ele montou o total de 26 mil, né? 4, 16, é isso aí. Porque vai ser aqui, ó, 290, tá aqui o RPP. O RPP tá aqui, tá? Então vai ser 290 mil menos 264 mil, que vai ser o valor de 26 mil. Que vai montar o total dos restos a pagar, tá? 36 mil. E já tendo preenchido o balanço orçamentário, nós vamos partir para o balanço financeiro, tá? Então, essas informações orçamentárias nós vamos retirar do balanço orçamentário. É só vir aqui e no estágio da arrecadação e no estágio do empenho e transferir para o balanço financeiro. Então vamos lá. Receita corrente. Quanto à arrecadação, foi 174 mil. 174 mil. Capital montou em 90 mil. 90 mil. 90 mil. E a soma montou em 264 mil. 264 mil. Despesa. Nós vamos aqui no estágio do empenho e vamos verificar que tudo que foi fixado foi empenhado. Então, corrente, 200 mil. Capital, 100 mil. 100 mil. O que montou numa despesa orçamentária no valor de 300 mil. Tá? Depósitos recebidos, nós temos que ver aqui como o objetivo do balanço orçamentário é mostrar também as receitas e despesas extra-orçamentárias. Aqui é o modelo da lei 4.320, tá? O modelo novo está disposto no Manual de Contabilidade aplicado ao setor público e também constante aqui do material do professor Valdir Ladeira, que foi anexado no AVA da disciplina, está lá no AVA da disciplina. Nós vamos trabalhar com ele inicialmente, mas o novo está lá para os senhores analisarem. Então vamos lá. Depósitos terceiros recebidos. Depósitos terceiros, 8 mil que foi recebido, tá? E isso é uma receita extra-orçamentária. Foram recebidos no exercício. Nesse exercício, 8 mil que foi recebido. Consignações retidas, recebidos 8 mil referente a depósitos não identificados e 20 mil de consignações retidas da folha de pagamento. Então, consignações retidas é uma receita e está aqui no valor de 20 mil. Os restos a pagar inscritos a gente escreve como uma receita extra-orçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária.
e no momento do pagamento ele é uma despesa extra-orçamentária, tá? Então vamos lá, quanto que foi inscrito de resto a pagar? Valor de 36 mil. Então resto a pagar foram inscritos um valor de 36 mil, tá? Então extra-orçamentário aqui nós temos o valor de, vamos lá, aqui vai dar 0, 0, 0, aqui vai dar 14 e vai 1, 6. Então, extra orçamentário, nós temos o valor de 64 mil, né? 6 com 8, 14 vai 1, aqui é um 3, 36 mil de restos a pagar, 64 mil. O saldo anterior em banco nós vamos retirar lá do balanço patrimonial inicial, tá? BPI que eu botei aqui. Então, saldo inicial de banco, disponibilidade, nós tínhamos aqui no balanço patrimonial inicial o valor de 15 mil. Então, nós vamos aqui, saldo anterior em banco, o valor de 15 mil. Nesse sentido, a gente tem que vir aqui em 264 mais 64 mais 15. Aí aqui vai dar 8, 13 e vai 1. Aí 12, 14 e vai 1, 343 mil. Então aqui montou o total de 343 mil. Quantas receitas extra-orçamentárias pagas? Nós vamos no próximo item. Então, 90% de pagamentos dos recursos extra-orçamentários atualizados, tá? O que isso significa? Os recursos atualizados, eles vão interferir aqui no balanço patrimonial inicial. Então, nós tínhamos aqui de depósitos terceiros o valor de 2 mil. Então, aqui, depósitos terceiros pagos, como é atualizado, 90%, nós teremos aqui 2 mil mais os 8 mil, 2 mil mais os 8 mil, vezes 0,9, tá? Então, nós temos aqui o valor de 10 mil vezes 0,9. Eu vou apagar para não saturar a figura, porque 10 mil vezes 0,9 vai dar 9 mil, tá? Então, 10 mil vezes 0,9 vai dar 9 mil. No que tange a consignações recolhidas, nós não tínhamos nada no balanço inicial, mas a gente vai pagar pelo mero poder de gestão das receitas extra-orçamentárias. Então, ele entra no cofre do Estado e sai, ou do ente da federação e sai. Então, nós teremos aqui o valor de 20 mil vezes 0,9, tá? Ponto 9 aqui, 0,9. Porque aqui no item 2 ele fala que pagamento de 90% de recursos extra-orçamentários atualizados. Nesse sentido, isso aqui vai dar 18 mil. Deixa eu apagar para não saturar a figura. Isso daqui vai dar 18 mil. Resta a pagar pagos. Resta a pagar, nós tínhamos aqui no balanço inicial o valor de
10.000 de restos a pagar processados, tá? Restos a pagar pagos vai ser 10.000 vezes 0,9. Vai dar o valor de 9.000, tá? Então, nós temos aqui de restos a pagar pagos 9.000. O que for inscrito no exercício vai ser pago no próximo exercício. Essa é a função dos restos a pagar. Então, aqui, extra orçamentário, nós temos 36.000. 36.000. Para achar o saldo que passa em banco, isso aqui é um 15.000. Para achar o saldo que passa em banco, nós vamos somar as receitas e diminuir das despesas. Nós podemos fazer no sentido horário. Receitas menos despesas. Aqui menos, tá? E aqui mais. Nesse sentido, nós vamos ter 343.000 menos o total das despesas, que monta em 336. 336. E nós vamos apurar um saldo positivo que passa em banco no valor de 0,0, um resultado financeiro, né? O balanço financeiro, nós vamos apurar o resultado financeiro. E existem duas formas de calcular, conforme nós vimos na bateria de exercícios e teoria. Resultado financeiro no valor de 13, aqui vai dar 7 e aqui vai dar 0. Temos um saldo que passa em banco no valor de 7.000. E o total de 343.000. Então, nós fechamos o balanço financeiro e agora nós vamos para a demonstração das variações patrimoniais, tá? Ainda no modelo da lei 4.320 de 64. Então, nós vamos continuar agora a correção da demonstração das variações patrimoniais e vamos começar na coluna das variações ativas, tá? Nas VPDs, quantitativas aumentativas. Por isso que aqui, na LOA, nós classificamos as receitas em efetiva, mutação, efetiva e efetiva, tá? E as mutações efetivas, tá ok? Porque isso vai impactar na demonstração das variações patrimoniais. Nesse sentido, as receitas resultantes do orçamento, nós vamos contabilizar somente as efetivas, tá? E na categoria econômica corrente, nós vamos reconhecer as lançadas mais as arrecadadas quando não houver o lançamento, tá?
E aqui são as correntes. Quanto às contas de capital, nós iremos reconhecer no estágio da arrecadação, tá? Agora eu não sei porque aqui está acontecendo isso, que ela some. Mas beleza. Então nós já entendemos que quanto capital no estágio da arrecadação e quanto ao lançamento, são as correntes é igual a lançada, mais arrecadadas quando não houver o lançamento. Então nós vamos lá para a nossa lua, para nós verificarmos o que foi lançado. Então lançado, nós temos o valor de 100 mil, mais, aí nós vamos perceber que quanto às efetivas, tributo é efetiva, tá? E foi lançado, então nós vamos reconhecer aqui no lançamento. Multas é efetiva e foi lançado, nós vamos reconhecer no estágio do lançamento. E como cobrança da dívida ativa é uma qualitativa, uma variação qualitativa, nós vamos apenas especificar as receitas e despesas classificadas como mutações patrimoniais e os seus valores são os estágios da arrecadação da receita e da liquidação na despesa, conforme nós já vimos em aula. E as transferências correntes que não foram lançadas serão reconhecidas no estágio da arrecadação. Nesse sentido, aqui na DVP corrente, nós iremos ter o valor de 170 mil. Beleza? Capital vai ser reconhecida no estágio da arrecadação. Só botar aqui arrecadação. No estágio da arrecadação. Então vamos lá para nossa lua para verificar as receitas de capital e que seja efetiva. Aqui nós só temos a transferência de capital, que é uma exceção, né? Que apesar dela ser de capital, ela é efetiva, conforme nós estudamos, e ela vai ser reconhecida aqui no estágio da arrecadação. Nesse sentido, nós vamos voltar lá para a demonstração das variações patrimoniais, e aqui nós vamos reconhecer 40 mil referente à transferência de capital, totalizando receitas efetivas no valor de 210 mil. Tá? Então nós temos aqui 210 mil. No que tange a independente do orçamento, são as extra-orçamentárias, extra-orçamentárias, vou botar só extra-orça, no que tange ao aumento do ativo, nós não tivemos variação independente do orçamento com relação ao aumento do ativo, tá? Não tivemos. Nesse sentido, com relação ao aumento do ativo, aqui vai ficar zero. E quanto à redução do passivo, nós tivemos aqui a redução do passivo, redução do saldo da dívida fundada em 4 mil devido à variação cambial. Então, quanto à redução do passivo, reduziu em 4 mil.
Então, independente do orçamento, totalizou 4.000, tá? Essa soma vai totalizar 214.000. 214.000. E nós vamos verificar agora as variações passivas quantitativas diminutivas, mas nós já vimos que a cobrança da dívida ativa, com a variação qualitativa, a mutação patrimonial, variação qualitativa. Vamos lá. A cobrança da dívida ativa, ela montou em 15.000. Nesse sentido, nós vamos apontar aqui 15.000 de variação qualitativa. E a variação qualitativa não vai influenciar no resultado patrimonial, tá? E nós vamos agora para as variações passivas, tá? Quantitativas diminutivas. Nesse sentido, nós também vamos reconhecer aqui somente as efetivas, tá? E quanto à corrente e capital, nós vamos reconhecer a liquidação das efetivas e a mesma coisa para capital, liquidação das efetivas. Tá? Vamos lá. Nesse sentido, nós vamos lá nas despesas correntes, liquidação das efetivas. Aqui na despesa corrente efetiva, aqui na liquidação. Deixa eu só apagar aqui na estágio da liquidação. Efetiva foram todos. Aqui tem o bizu da liquidação do material de consumo imediato. Se fosse para estoque, seria uma mutação, apesar de ser corrente. Então, ela já vai aparecer aqui na liquidação das efetivas, que montou os 190.000, fazendo somatório daqui. Ó. 190.000. Vamos lá. Então, corrente, 190.000. Vamos verificar agora a despesa de capital. E na despesa de capital, nós não tivemos variações quantitativas diminutivas efetivas. Tá? Nesse sentido, o valor do reconhecimento das despesas de capital vai ser zero, totalizando aqui 190.000 de despesas efetivas. Mas nós tivemos variações qualitativas que não importam em aumento ou diminuição do patrimônio líquido. E nós vamos reconhecê-las na DVP no estágio da liquidação, conforme nós já vimos, liquidação. Tá? Aqui no estágio da liquidação, nós temos 70.000 para aquisição de bens móveis, aí aquisição, alienação de bens. Vamos lá ver se na receita tem alienação de bens. Ó. 10.000 aqui para na arrecadação, 10.000. Alienação de bens, 10.000. Ficou faltando. Empréstimos contraídos, 40.000, de variação qualitativa. Empréstimos contraídos, 40.000, de variação qualitativa. Vamos lá. Obras de construção, deixa eu ver. Obras de construção está aqui. Ó. Obras de construção de bens móveis, imóveis, nós vamos reconhecer aqui na liquidação o valor de 20.000. Tá? Então, 20.000.
Empréstimos concedidos. Tá aqui, empréstimos concedidos. 10.000, tá? Vamos lá, aquisição de estoque, bens e equipamentos. Tá aqui, aquisição de bens móveis, no valor de 70.000. Como o estoque foi consumo imediato, estava na liquidação das efetivas. Valor de 70.000. E vamos voltar aqui para a demonstração das variações patrimoniais das variações quantitativas diminutivas independentes do orçamento. Então, quanto à redução do ativo, nós vamos ter aqui a baixa de bens móveis sucateados em servíveis, tá? No valor de 3.000. Então, aqui, item 5, no valor de 3.000. E nós temos consumo de metade do estoque atualizado, tá? Nesse sentido, nós vamos no balanço patrimonial inicial. Por quê? Porque aqui o material de consumo imediato está na liquidação das despesas efetivas. Já foi reconhecido aqui na DVP nas despesas correntes, tá? Que foi imediato. Se tivesse sido para estoque, ele iria aqui para o balanço patrimonial inicial, iria acrescer esse valor e depois nós iríamos consumir metade dele, mas não houve essa disposição, foi consumo de estoque imediato. Nesse sentido, nós só vamos consumir metade dele e vamos encontrar o valor de 10.000, tá? 10.000 de redução do ativo independente do orçamento. Consumo de estoque no valor de 10.000. Nós não tivemos aumento do passivo, pelo contrário, nós tivemos uma redução do passivo, tá? A inscrição do RP nós fizemos no balanço financeiro. A inscrição da dívida ativa vai ser lá no balanço patrimonial. E aumento do passivo nós não tivemos, tá? Então, independente do orçamento, montou em 13.000. Montou em 13.000. Nesse sentido, a soma vai importar em 13 mais 190. Nós vamos ter aqui a soma no valor de 203.000. 203.000. E aqui nós temos a classe. Aqui é a classe do PECASP, do Plano de Contas aplicado ao setor público, do PECASP. Classe 4 menos a classe 3. Classe 3. Conforme nós vimos na parte teórica, ela se assemelha a uma DRE do setor privado, tá? Então, nós vamos fazer aqui receita menos despesa. Receita menos despesa. Leia-se VPA menos VPD menos VPD. Nesse sentido, nós teremos 214.000
menos 203.000, tá? E nós vamos achar um superávit patrimonial no valor de 11.000, tá? De resultado patrimonial. Então, nós tivemos um resultado patrimonial positivo no valor de 11.000. Vou botar de azul. Aqui no valor de 11.000. E nós vamos fechar a DVP pelo total 214.000 e aqui 214.000, tá? Aqui nós só vamos listar e eles não afetam o resultado patrimonial, pois são variações qualitativas. E assim nós fechamos a aula de hoje do dia 23/10, tá? 23/10 de 2023. Próxima aula, balanço patrimonial e DFC. Perfeito? Então, corrigimos aqui a DVP, corrigimos o balanço financeiro, refizemos o balanço orçamentário para fazer uma sequência cronológica e vamos para a próxima aula, o balanço patrimonial e DFC.